negócio aí. Te adoramos, Jesus. Tu és santo, Senhor. Toda honra, toda glória e toda adoração a Ti. Não há outro como o Senhor. Tu és o nosso Deus. Obrigado, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Obrigado, Rose. Deus abençoe, que você arrume um casamento bem bom. Ou então conserte o Pedro. Você tem duas opções de ter um casamento bom. Mas Pedro é gente boa. Depois que o galo cantou, ele não quis saber mais desobedecer. Queridos, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Abre a tua Bíblia no Salmo 81. Essa semana eu estava lendo a Bíblia ali de uma maneira muito clara, assim, Deus trouxe essa palavra ao meu coração. Até ontem o pessoal estava fazendo aqui uma live e eu fiz aqui uma introdução nessa palavra ontem aqui, mas hoje eu quero compartilhar assim com mais profundidade. Salmos capítulo 81. Eu quero compartilhar outros textos aqui, mas por enquanto nós vamos ler só esse aí, o Salmo 81, o versículo 13 e o versículo 14. Amém? Glória a Deus. Diz assim, eu gostaria que os irmãos estivessem atentos. Eu creio que Deus realmente quer compartilhar o seu coração. Deus compartilhou no meu coração de uma maneira assim, muito profunda, essa palavra. E eu gostaria que você pudesse também estar atento, para que o Senhor possa realmente nessa noite alimentar a tua alma, o teu espírito. Amém? Quem veio aqui para receber de Deus? Você veio? Amém? Então esteja atento a esse momento, senta-se à mesa do Senhor e aproveita essa palavra no teu coração. Diz assim: ah, se meu povo me tivesse ouvido, e se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Alguém tem uma linguagem de hoje aí? Quem tem uma linguagem diferente dessa? São todas iguais? O Jean tem. Pode ler, Jean? Destruiria rapidamente, irmãos. Agora, vamos fazer uma pergunta aqui. Por que muitas vezes nós sofremos e não vemos o agir de Deus? Será que a gente tem culpa ou não tem culpa? Será que a gente anda no caminho ou não anda no caminho, né? Nós vamos ver um pouco isso. Mas vamos orar agora. Peço ao Senhor agora pela minha vida, que o Senhor possa trazer do céu, que nesta noite eu seja somente um canal para transmitir aquilo que vai edificar a sua vida. Pai, nesta noite nós estamos aqui, nós viemos para te adorar e já tivemos este momento de adoração. Senhor Deus, eu sei que nós estamos passando por um tempo difícil, mas esse tempo, Senhor, é um tempo que o Senhor está nos preparando para coisas muito maiores ainda. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, nós queremos cada dia sermos fortalecidos em Ti. Deus, nós calamos a voz do inimigo, calamos a nossa própria voz e damos liberdade para a voz do Teu Espírito. Fala conosco nesta noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podeis nos assentar. Queridos, preste atenção. Essa semana eu estava lendo, e interessante que eu fiz uma leitura assim de uns 5 capítulos da Bíblia, 4, 5 capítulos, e depois Deus falou comigo assim: agora preste atenção, isso eu li no Velho e no Novo Testamento. E o Espírito Santo falou comigo assim: agora preste atenção
a ligação de tudo isso. Preste atenção o que eu estou falando nesse texto. Irmãos, veja bem, aqui está dizendo: ah, se meu povo me tivesse ouvido, e Israel andasse nos meus caminhos. Lá naquela tradução que o Jean leu, ele diz que rapidamente Deus abateria os seus inimigos. Mas o que Deus está exigindo aqui? Veja bem, ó, ah, se meu povo tivesse me ouvido e se Israel andasse nos meus caminhos. Quantas coisas Deus está pedindo aqui? Quantas? Duas coisas. Se meu povo me ouvisse e andasse pelos meus caminhos. Irmãos, nós não podemos andar por um caminho que ainda nós não ouvimos falar dele. Você não pode fazer uma coisa que você ainda não aprendeu sobre aquilo. Isso é uma realidade. Mas quando você aprende aquilo e não faz, você é o quê? Negligente. Quando você aprende aquilo e não faz da maneira que deveria fazer, mais negligente você é ainda. A Bíblia diz, irmãos, lá em Mateus, que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O texto de Isaías, se não me falha a memória, 45, que diz até no original, fala Shema Israel. A palavra é ouve Israel. Irmãos, quem aqui já leu toda a Bíblia? Levanta a mão, por favor. Algumas pessoas já leram. Irmãos, se você ler de Gênesis a Apocalipse, o que Deus mais fala é sobre a obediência, é sobre o povo ouvir. Principalmente no Velho Testamento. Então, queridos, nós precisamos entender de uma maneira muito especial essa exigência de Deus. Então, queridos, quando eu li esse texto aqui, Deus falou comigo aqui: você não pode ir para um lugar que você perde a minha proteção. E naquele momento foi tão audível, foi tão claro aquilo ali que Deus falou: você não pode ir para um lugar que você perde a minha proteção. E eu falei: Deus, qual é o lugar que eu vou que eu perco a tua proteção? Ele falou: o lugar da desobediência. Irmãos, eu não sei como uma pessoa que conhece Deus, você que está aqui nessa noite ouvindo, você conhece Deus. Cris, por favor, melhora um pouquinho esse retorno aqui para mim, tá? Não sei se é por causa do... Estou sentindo esse ano meio embaçado. Então, queridos, nós precisamos ter esse entendimento em Deus. Eu não sei como, irmãos, uma pessoa que tem conhecimento da palavra, ela já ouviu tantas vezes e ela quer permanecer num lugar onde ela não tem a proteção de Deus. Quem aqui já fez algo, não precisa falar o quê? Claro, que você fez e sabia assim: não, eu estou fazendo isso aqui errado, e você tinha medo porque você estava fazendo errado. Nós já fizemos isso, sim ou não? Claro que nós já fizemos isso. Irmãos, não tem coisa pior do que você fazer uma coisa e saber que você está fazendo errado. Você aqui que é filho, quando você está fazendo uma coisa errada, que você sabe que teu pai reprova aquilo ali, o que você pensa no coração? Se meu pai ou minha mãe souber disso, ele vai fazer o quê? Não, ele usa o termo assim: ele vai me matar. Ele não fala corrigir, ele fala assim: ele vai me matar. Não é verdade? Quantas vezes você fez uma coisa errada e você falou assim: se meu pai soubesse disso, ele ia me matar. Queridos, agora pensa a respeito de Deus, você fazendo uma coisa que não agrada o coração de Deus. O que você pensa que Deus vai fazer contigo? O
que você pensa que Deus vai fazer contigo? Não é sério isso? Irmãos, na hora eu fiquei ali parado assim, e eu comecei a orar e comecei a chorar, falar, e eu comecei a dizer para Deus: Deus, eu nunca quero ir num lugar que eu não tenha a tua proteção. Eu nunca quero estar num lugar que eu não tenha a tua proteção. Queridos, veja o que diz esses dois versículos. Nós vamos ver mais algumas coisas. Como o povo não quis ouvir a voz de Deus, foram entregues aos seus próprios desejos. O que a Bíblia diz, queridos? Que quando Deus tentou corrigir o homem, e ele não quis aceitar, Deus os entregou à sua própria sorte. Agora, imagina aqui comigo, um homem entregue à sua própria sorte. Qual será o fim dele? Queridos, lá em Provérbios, diz em 14:12, diz assim: há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas o fim dele é o quê? Morte, destruição. Essa é a própria sorte do homem. Então, eu quero te alertar nessa noite: nunca esteja em um lugar que você não possa ter a proteção de Deus sobre a sua vida. Irmãos, uma pessoa que é crente de verdade, que tem temor de Deus, quando ele erra, ele trema as canelas. É verdade ou não é? Ele treme. Irmãos, ele treme, porque ele sabe que a pior coisa que ele está fazendo, porque ele está perdendo a proteção de Deus. Irmãos, e a pior coisa é o homem ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Quando as pessoas andam pelos seus próprios caminhos, que ele entregue a própria sorte, ele acha que tudo está dando certo. Ele acha que o sucesso chegou, mas a pior coisa que tem é você ter sucesso naquilo que Deus não aprova. O teu sucesso vai acabar em decepção. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério. Você está num lugar que você não tem a proteção de Deus. E qual é esse lugar que você não tem a proteção de Deus? Pode ser na mentira, pode ser no roubo, pode ser no engano, pode ser em tantas coisas. Irmãos, eu estava, preste atenção aqui, muito sério, a Rose estava na hora e eu falei para ela. Eu estava lavando as vasilhas ali na pia, porque depois do almoço lá me escravizaram agora, doutor Raul, só eu que só lavou. Essa semana eu tive que fazer um decreto. Eu não sei se o STF vai derrubar, mas eu fiz um decreto lá em casa, né? Com o Jonathan. Dessa vez sobrou para ele. Eu falei, um dia eu, outro dia você, né? Ele disse que estava até gostando da quarentena, né? Porque ele tá meio... Arrumaram uma coberta para ele lá, parece que a coberta tem o nome de sono, né? Aí eu estava ali na pia, lavando as louças, e eu ouvi uma voz assim: tem pessoas que me roubam quando vão entregar o dízimo. A Rose está aqui, eu falei para a Rose. Falei, como, Deus? Não, tem pessoas que me roubam quando vão ali na frente. Falei, por quê? Como? Ela falou, eu ouvi uma voz muito clara: porque as pessoas ganham valor e levam a outro. Irmãos, foi muito claro, eu ouvi isso lá, eu estava na pia. Isso também, irmãos, é nós estarmos num lugar aonde nós não temos a proteção de Deus. Por que Ananias e Safira morreu? As pessoas dizem que Deus só matou uns no Velho Testamento, mas no Novo também morreu. Ananias e Safira morreram no Novo Testamento. Por quê? Houve um acordo de entregar algumas coisas que tinham vendido, e por azar deles, na frente deles, foi um cara que era muito justo. Como que era o nome dele? Lembra, Jennifer?
Nós estávamos compartilhando, ele me passou o nome. Mas antes, André, não me lembro. A gente estava compartilhando essa semana e nós destacamos isso ali. Então, queridos, a pior coisa que tem é você fazer uma coisa errada num lugar onde tem um senso de justiça muito grande. E naquele momento ali, irmãos, estava tendo ali um senso de justiça muito grande. As pessoas, elas abraçaram a causa e disseram: eu vou vender esse bem, eu vou vender aquele, e nós vamos entregar aos pés dos apóstolos. Barnabé, o nome do cara era Barnabé. Antes de Ananias e Safira, foi Barnabé. E era um cara que tinha um senso de justiça muito grande. Então, irmãos, quando o ambiente está cheio da glória de Deus, quando o ambiente está cheio de senso de justiça, a pior coisa que a gente pode fazer naquele ambiente é ser desonesto. E quando Barnabé entregou tudo, logo depois de Barnabé, se você ler o texto ali, aí vem Ananias e Safira. Ananias chegou, tinha combinado com a mulher dele, digamos, eles venderam o sítio lá por 100 mil reais, combinaram que tinha vendido por 50. E chegou ali, Ananias disse: eu vendi por tanto, eu estou entregando. Quando a mulher dele chegou, Pedro perguntou, e quando ele disse eu vendi por tanto, ele caiu morto. E quando a mulher chegou, Pedro perguntou: por quanto foi vendido? Ela confirmou o valor. E ela disse assim: ali estão os homens que levaram o teu marido, e vai levar você também. E ela caiu morta na mesma hora. Então, queridos, a gente, para onde eles foram? Eles foram para um lugar que não tinha a proteção de Deus. Porque na mentira, você não tem proteção de Deus. Eu não tenho proteção de Deus. No adultério, você não tem a proteção de Deus. Na prostituição, no engano, qualquer pecado é um lugar aonde nós vamos. Talvez você é um jovem, estuda fora, você aqui da igreja, você seja de qualquer igreja, aí você mora lá, está fazendo faculdade num lugar, aí você pega, faz alguma coisa dentro lá do apartamento que você mora sozinho ou com outro, ou talvez arruma um relacionamento lá e está lá dentro. Eu quero dizer para você, você entrou num lugar onde você perdeu a proteção de Deus. Queridos, isso é muito sério. Deus falou comigo isso de uma maneira muito clara, muito séria, e eu estou compartilhando isso com vocês com muita responsabilidade. Eu quero trazer outro texto aqui para a gente pensar um pouco. É Lucas 15, do 11 ao 32. Eu não vou ler o texto, porque é um texto muito conhecido, eu só vou compartilhando aqui. Se você tem alguma dúvida, pode abrir, pode acompanhar, não tem problema. Lucas capítulo 15, do 11 ao 32. O que relata lá nesse texto? Quem achou aí? Relata a história do filho pródigo. Mas eu quero tirar uma lição aqui com vocês, não exatamente da história ali, mas nós vamos aprender aqui alguma lição. Queridos, o que significa a palavra pródigo? A palavra pródigo quer dizer aquele que dissipa os seus bens, aquele que gasta desnecessariamente, aquele que esbanja, aquele que é gastador. Quando você encontrar por aí um que gasta demais, você fala: ô filho pródigo, para com isso, volta para casa. Então, isso é ser pródigo, é esbanjador, gastador, gasta desnecessariamente. Irmãos, aquele filho, ele tomou uma decisão de ir para um lugar onde ele não poderia ter uma defesa. Ele chegou para o pai e disse: pai, faz assim, ó, eu quero que o senhor me dê a minha parte aí e tal, eu quero sair por aí, eu quero curtir minha vida, eu quero arrumar por aí umas mulheres, eu quero desfrutar a vida. Enfim, ele pegou o que tinha, o pai deu a parte e ele se foi. Irmãos, agora,
A pergunta é, o que defenderia aquele filho? Seria a presença do pai ou a obediência dele? O que protegeria ele? A obediência. Queridos, você que é filho, preste atenção aqui. Você que é filho, olha aqui para mim, Cauã, aprende aí de cedo. Você que é filho, olha aqui para mim agora. Queridos, chega um determinado momento da nossa vida, das nossas vidas, queridos, que nós não podemos estar acompanhando os nossos filhos, que não podemos estar com eles ou perto deles, mas os princípios que ensinamos, eles estarão guardando os seus corações, e através desses princípios eles serão protegidos, claro, se eles viverem esses princípios. Irmãos, o que protege a vida dos nossos filhos ou as nossas vidas, no caso dos nossos filhos, não é nós estar perto ou não. Às vezes eu escuto do pessoal aí que tem filho, nos colégios, inclusive já fui até em colégios, por situação, quando chega principalmente nessas épocas de festa junina, às vezes as professoras querem fazer os filhos de crente aí dançar forró, dançar quadrilha, botar aquelas roupas, e as crianças falam, não, mas lá na igreja a gente não aprende assim. Aí as professoras às vezes dizem, não, mas aqui vocês têm que fazer, mas elas não são obrigadas a fazer, eles têm que respeitar isso aí. Por que essas crianças falam isso? Porque existe dentro delas um ensinamento, um princípio que está lá dentro. Então, queridos, nós precisamos cada dia ensinar. Eu tenho certeza absoluta, os meus filhos, eles foram ensinados. Se hoje eles fizerem escolhas erradas, eles têm idade para fazer as escolhas deles já. Mas se eles fizerem, eles sabem o preço que eles vão pagar, porque eles foram ensinados. Agora, durante esses dias, nós temos reunido ali em casa, cada um tem compartilhado uma palavra, e cada um tem o seu entendimento. E um dia eu perguntei claramente para eles, vocês têm convicção da salvação de vocês? Ou vocês estão indo na igreja somente por ir? Não, nós temos convicção. Eles têm hoje idade para fazer a escolha deles. Eu espero que nem os meus filhos que aqui estão, um dia faça a escolha que o filho pródigo fez, porque certamente perderão a proteção dos seus pais. Isso é muito sério. Aquele filho, irmãos, ele foi para um lugar aonde ele não tinha a proteção do pai dele, literalmente. Mas se ele tivesse ido debaixo da obediência, ele, mesmo distante, ele estaria protegido. Se o teu filho está longe, muitas vezes eu sei que os meus filhos estão distantes, mas o que a gente acredita é que o temor de Deus esteja no coração deles. Se perguntar, pastor, teus filhos nunca erraram? Claro que já erraram. Quem nunca errou? Nós temos que ter a capacidade de reconhecer o nosso erro. E eu sei que às vezes que os meus filhos erraram, eles foram capazes de pensar, não, eu errei. Quantas vezes em casa nós já conversamos com eles e eles disseram, eu errei nisso e nisso e nisso, eu reconheço que eu errei, eu quero pedir perdão para vocês, eu quero pedir perdão para Deus, porque eu errei. O que eu me refiro aqui, queridos, não é o erro, é você permanecer lá no erro. Porque você permanecendo no erro, você vai permanecer em um lugar que você não tem a proteção de Deus. E isso é muito sério. E isso é muito sério. Então, o que nós devemos fazer? Voltar para Deus. Queridos, Deus
não anda conosco de forma humanamente falando, mas Ele nos conduz espiritualmente através do seu Espírito, através da sua palavra. É por isso que nós vamos para um lugar onde Ele pode nos defender, pois somos conduzidos pela sua palavra. Irmãos, se Deus não nos conduzisse pela tua palavra, se Deus não nos conduzisse pelos seus caminhos, certamente nós não teríamos essa possibilidade. Irmãos, por isso, aquele filho pródigo chegou a uma conclusão. Qual foi a conclusão? Olha aí, quem está com a Bíblia aberta no texto. Lucas 15, 21. Qual foi a conclusão que ele chegou? Lucas 15, 21. Deixa a Bíblia aberta no texto de Lucas 15, 21. Nós vamos ver aí, poucos versículos, vamos ver aí. Lucas 15, 21. Qual foi a conclusão que ele chegou? Veja, irmãos, qual foi a conclusão que ele chegou? Escuta bem. 15, 21. E o filho diz: Pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Qual a conclusão que ele chegou? Eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Essa conclusão, querido, nos mostra que quando vamos para um lugar que Deus não está nos protegendo, nós nos sentimos vulneráveis. Foi o que eu falei para vocês aqui no começo. Lembra de um dia que você errou, fez uma coisa que não deveria fazer, e você foi como gato escaldado, dizendo: isso aqui vai dar errado, mas eu vou tentar fazer. Aí quando a bomba estourou, você fala assim: eu não deveria ter feito, mas foi sabendo que ia dar errado. Então aquele filho chegou a uma conclusão. Por quê, queridos? Porque na casa do Pai nós temos a proteção dele. Tem um cântico que diz: pisei no Santo dos Santos, em outro lugar eu não quero mais viver. Quando nós pisamos, queridos, no Santo dos Santos, esse é o lugar de proteção para as nossas vidas. E eu quero dizer para você nesta noite: não arrisque, não vale a pena, não arrisque viver distante deste lugar, não vale a pena. Não vale a pena. Hoje é o tempo de você consertar. Aquele filho chegou um momento e disse: opa. Agora o que diz no versículo 17 e 18? O 17 e 18 diz assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Sabe quando é que isso aí acontece? Quando a ripa pega bem de quino no fio da costela. Aquela ripada ajeitada, sabe? Que pega ali, que você torce ali e fala: opa, estou fora do lugar. Eu tenho que ir para a casa do Pai. Irmãos, quem aqui já pecou e chorou amargamente? É verdade ou não é? Já aconteceu isso com você? Acho que com quem é crente já aconteceu. Se não aconteceu contigo ainda, eu quero te dar um conselho nessa noite: desconfie de você. Comece a desconfiar de você a partir de agora. Comece a desconfiar de você agora. Porque quando você tem temor de Deus, foi exatamente. E a ficha caiu, caindo em si. Irmãos, opa, estou no lugar errado. Estou sem proteção. Eu vou me levantar agora. Eu irei diante do meu Pai, reconhecerei o meu erro e jamais quero viver num lugar onde eu não tenho proteção. Isso é tremendo demais, irmãos.
Eu nunca mais, eu tenho dito para Deus, Deus, eu nunca quero, nunca mais na minha vida, viver num lugar onde eu não tenho a tua proteção. Então, simplesmente, se você peca e pede desculpa para Deus, eu quero dizer para você também, comece a desconfiar de você. Porque pedido de perdão não é pedido de desculpa não, irmãos. Desculpa, Deus, eu errei. Onde há perdão, queridos, há quebrantamento, há humilhação, há arrependimento, você se entrega a Ele. Irmãos, muitas vezes eu estou orando e chorando, pedindo perdão pelo pecado dos outros, não é nem pelo meu. Quando é pelo meu, eu me acabo. Eu oro chorando, pedindo perdão pelo pecado da nação, pelo pecado da igreja, pelo pecado dos meus filhos, pelo pecado de qualquer um. Porque onde tem pedido de perdão, tem quebrantamento, tem arrependimento, tem humilhação, irmãos. E aquele rapaz falou, poxa vida, quando ele olhou os porcos comendo, e ele diz assim, nem a comida dos porcos eu tenho. Irmãos, tem gente que está aí fora no mundo, que deixou Deus, que nem lixo está achando para comer. E quando come, só come lixo. Só alimenta de lixo. Então nós precisamos, irmãos, estar num lugar. E aquele rapaz disse, não quero mais isso para a minha vida. Queridos, muitas vezes Deus precisa parar o homem, para que ele possa olhar para dentro de si e dizer, opa, eu tenho uma origem. Eu tenho uma origem. Porque dele, por ele e para ele. Porque dele, por ele e para ele. Porque dele, origem. Por ele, processo. Para ele, destino. Nós temos que cair a ficha e dizer, opa, não é por aqui, eu tenho uma origem. A minha origem, ela está em Deus. Eu não vou ficar aqui desejando comer o que o porco come. Irmãos, quantas pessoas estão desviadas e desejando comer o resto da comida de uma pessoa ímpia? Porque ele deixou os caminhos do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui para mim agora e preste atenção nisso aqui, ó. Que interessante. Jó tinha tudo e não via Deus. No final, Jó só tinha um caco de telha e conseguiu ver Deus. Me prova, pastor, o que ele diz lá no último capítulo? Antes eu te conhecia, mas hoje eu conheço de te ver. Então, Jó tinha tudo, irmãos, e ele não via Deus. Quando sobrou só um caco de telha, ele conseguiu ver Deus. Que não precisa isso acontecer comigo e com você. Porque coçar com um caco de telha, a coceira já não é brincadeira. E coçar com um caco de telha, eu quero dizer para você que é pior. Então não arrume sarna para se coçar. Porque quem vai estar entrando no pecado está arrumando sarna para se coçar. E sarna dá pesada. Então, irmãos, procure ver Deus antes de que você precise usar o caco de telha. E tem muita gente aí, nem com essa situação que está acontecendo, ele não está conseguindo ver Deus. E vou dizer para você, e espero estar errado, que nesse tempo de quarentena aí, muitos pegou o caminho das quarentenas. E deve estar chegando em um lugar, que eu vou dizer para você, deve estar meio quente. É complicado. Para que Deus levou o povo para o deserto, irmãos? Para que Deus levou o povo para o deserto? Para se tornar seu povo e deixar de ser escravo. Não é fácil muitas vezes entender o propósito de Deus, mas quando entendemos, seremos conduzidos por Ele.
Não é fácil, irmãos, entendermos os propósitos de Deus, mas quando nós entendemos, nós somos conduzidos por Ele. E quando nós somos conduzidos por Ele, nós seremos protegidos por Ele. Deus levou o povo para o deserto, irmão. Muitas vezes, irmãos, Deus precisa mexer com a gente, levar para o deserto, para a gente abrir os olhos e conseguir ver Deus. Deus levou o povo para o deserto, irmão. Não foi para matar, não. Lá morreram muitos, mas morreram por causa da desobediência. Mas Deus levou para lá, para que eles saíssem do Egito e se tornasse povo de Deus. Mas não entrou em Canaã quem saiu do Egito. Entrou em Canaã, irmãos, quem atravessou o deserto. Não entra em Canaã quem sai do Egito. Talvez você está aqui hoje, saiu do Egito, lá do mundo. Mas se você não atravessar o deserto, você não vai entrar em Canaã. Porque o fato de você ter saído do Egito não te dá o direito de entrar em Canaã. Mas se você atravessar o deserto, você entrará em Canaã. Amém, igreja? Está entendido? Então não abandone o deserto, não. Porque lá no deserto Deus te faz povo dele. Agora, eu posso te informar com muita clareza que Deus olhou para um bocado e falou assim: enquanto vocês não morrer tudo, eu não levo o restante para lá, porque vocês só murmuraram. Queridos, preste atenção nisso aqui que eu vou te falar agora. O importante do Evangelho não é o quanto você sabe dele, é o quanto você tem dele dentro do seu coração. Amém, igreja? O importante do Evangelho não é o quanto você sabe dele, é o quanto você tem dele dentro do coração. Porque eu conheço muitos aí que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não vive nada. Então o importante é o quanto você tem dentro do coração. E quanto mais nós temos dele em nossos corações, mais nós seremos protegidos. Amém? Por isso aquele jovem parou e disse: opa, caiu a ficha, estou longe do meu pai, lá na casa do meu pai tem empregado que come melhor do que eu estou aqui. O que eles têm lá eu não tenho aqui. Eu vou voltar para o lugar de proteção. Queridos, a pior coisa que tem é nós vivermos uma vida vulnerável. Eu quero viver em segurança. A Bíblia diz para mim lá em Hebreus que eu não devo privar da graça de Deus. Ela é um oceano que nós podemos submergir, mergulhar nela e andar nela todos os dias das nossas vidas. Amém, igreja? Mergulhe na graça de Deus. A atitude de obediência é um lugar de proteção. Às vezes perdemos tanto com Deus porque saímos deste lugar. Irmãos, eu quero citar aqui um outro exemplo, né? Nós já tivemos aqui esse exemplo aqui no Salmo 81, e veja bem aqui no versículo, no 11 e 12 do 81, diz assim: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis, pelo que eu entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Se lascaram. A palavra é essa, não tem outra. Por isso que morreram, uma boa parte morreu no deserto. E o Senhor falou: essa geração que saiu de lá, exceto Josué e Caleb, o resto vai perecer no deserto. Irmãos, o que nós estamos fazendo dentro da igreja, lendo a Bíblia e todo dia murmurando, todo dia lamentando, todo dia falando mal do outro? Cada dia parece que a gente está pior um pouquinho. O que a gente está fazendo com a palavra que a gente está ouvindo? Queridos, quando a palavra entra, tem que haver uma transformação em nós. E nós só podemos pregar transformação quando nós somos transformados. Se a palavra não transformou nós ainda, não tem como a gente pregar transformação. Então nós temos um outro exemplo aqui, muito conhecido, e eu quero citar para vocês também. Josué capítulo 7.
sem abrir a Bíblia, o que relata em Josué capítulo 7? Sobre o cão. Qual era o cão? Acã. Acã, irmãos, era um dos soldados lá de Josué, logo quando eles atravessaram o Rio Jordão. O que aconteceu? Quando Josué assumiu o comando do povo, eles atravessaram. Qual foi o primeiro desafio que eles tiveram depois do Rio Jordão? Porque o primeiro foi o Rio Jordão. Depois do Rio Jordão, qual foi o primeiro desafio que eles tiveram? Derrubar as muralhas de Jericó. Quantas vezes eles precisaram rodear? Só não Jonathan e Jennifer. Precisaram rodear Jericó. Quanto? 7 vezes? Quem acha que foi 7 vezes? Levanta a mão. Mas alguém acabou de falar 7 vezes, agora já não levanta mais a mão. Eles rodearam até o 6º dia, uma vez por dia. E no 7º dia eles rodearam 7 vezes. Então 7, 6, até quando eu estudei era 13. Não sei hoje se mudou, Cleonir? Ou não? Continua? Então, para vocês verem como que a Bíblia tem pegadinha também aí. Então, eles rodearam 13 vezes. De 1 a 6, uma vez por dia. O 7º dia, eles rodearam 7 vezes. Queridos, e interessante que durante esse tempo que eles rodearam, qual era a ordem que eles tinham ali? Eu acho que tinha gente ali no meio daquele povo de Josué, disse, mas esse caboclo é o mais louco que podia assumir essa gente aí. Estamos lascados sem Moisés agora aqui nesse negócio. O cara ficar 7 dias rodeando um negócio calado. Aonde que tinha ali, quantas pessoas mais ou menos tinha ali? Só de homem ali tinha acho que 2 milhões, ali tinha quase, o exército ali, era um exército grandioso, rodeando aquele negócio ali e calado. Mas esse silêncio se chamava obediência. Ninguém disse para Josué assim. E esse silêncio aqui levou o povo aonde, irmãos? A um lugar de proteção. Até o silêncio, quando você obedece, te leva para um lugar de proteção. Você entende isso aí? Isso é muito profundo, irmãos. Isso é muito tremendo. Até o silêncio, quando você obedece ele te leva para um lugar de proteção. Talvez Josué ia lá só na frente. 7º dia. 7 vezes. Essa aí foi pior, para rodear 7 vezes e calado. Ali já tinha gente que estava mordendo os beiços, né? Porque fazer jejum de palavra para um ser humano não é fácil. Mas as mulheres não estavam lá, William. Só tinha os homens. As mulheres ficavam no acampamento. Irmãos, quando rodearam 7 vezes, Josué falou assim, agora vocês podem gritar. Irmãos, aí o grito se tornou uma ordem e o grito aí agora levou o povo para um lugar de proteção. Por quê? Quando o povo gritou na 7ª volta, as muralhas caíram. Irmãos, eu não sei se todos se lembram, eu sei que isso já foi comentado aqui, mas quem tem ideia de qual era a largura de uma muralha daquela? Lembra, doutor? Ou não? Mas diz que passava 2 juntas de boi por cima. Para vocês terem ideia, preste atenção aqui. Você sabe quem que escapou daquela cidade? Pronto, agora. Escapou uma mulher ali que era prostituta, irmão. Sabe por quê? Porque ela recebeu os homens de Deus na casa dela. Ela,
os pais e ela pediu que guardasse a família dela. Para vocês terem ideia, a casa de Raabe era em cima. A Bíblia diz que lá passava 2 juntas de boi, o tamanho da muralha que era, e caiu num grito. Agora a pergunta é, quem fez isso? Foi o homem ou foi Deus? Por quê? Porque eles estavam num lugar de proteção, porque eles obedeceram. Mas não acabou por aí. Quando Josué orientou o povo, o que Josué disse para o povo? Não pegue nada de lá, daquele lugar, daquela terra. Não pegue nada. O anátema. Anátema é uma coisa sem valor. Não pegue nada de lá. Beleza. Foi dada a ordem para que ela fosse obedecida, para que o povo entrasse debaixo da proteção. Agora, a pergunta é aqui, preste atenção. O povo respeitou essa ordem, sim ou não? Agora, veja bem, só um não respeitou. Mas eu pergunto, todos sofreram a consequência, sim ou não? Então, trazendo o entendimento, o povo não acatou a ordem, por causa de um sujeito que foi lá, pegou um machado, uma capa babilônica e levou. Mas por que isso foi descoberto? Primeiro, que nada fica oculto aos olhos de Deus. Primeiro. Segundo, por que foi descoberto? Israel estava entrando naquela terra e tinha uma promessa de Deus que o que viesse pela frente, eles iam destruir tudo. Eles iam vencer todo mundo. A próxima cidade, o próximo local que eles tinham que enfrentar ali, era uma cidadezinha chamada Ai. Era uma cidade pequena. Cidade que tivesse 10 mil habitantes. 12 mil, né? Ali fala que o povo de Israel matou lá 12 mil pessoas. Quando o povo foi enfrentar Ai, Josué falou, não gente, fica tranquilo, isso aí é um arraial. Leva aí uns 3 mil homens, leva pouca gente aí. E eles foram enfrentar a batalha. Quando chegou lá, o povo de Ai veio contra eles, derrotaram eles e ainda matou 36 homens. Aí Josué foi à loucura. Isso porque, irmãos, se nós saímos debaixo da proteção de Deus, não adianta, irmãos, está aí o exemplo, muito claro, claríssimo. Irmãos, Josué desesperou. Josué falou, Deus, o Senhor nos fez atravessar o Jordão. Se você quiser ler, está toda a história aqui, está em Josué no capítulo 6 e 7. Eu acho interessantíssimo, eu leio essas coisas com muita atenção. E Josué falou, Deus, que decepção, o Senhor nos fez atravessar o Jordão para cair na mão desse povo. Olha o tamanho desse povo aí, um povinho. E Deus falou assim, Josué, levanta, toma uma posição, porque o meu povo pecou contra mim. Saiu debaixo da proteção. Irmãos, não adianta. Não adianta. E aí, o que aconteceu? Josué foi e orou de manhã até a tarde e Deus orientou Josué, faça assim, assim, até que você chega no camarada que desobedeceu. Foi por família, chegou na família de Acã. E o pior, irmãos, escute bem, que às vezes, quando você sai debaixo da proteção de Deus, você mata você e sua família, e tudo que você tem. Isso é o pior. Muitas vezes você não vai sozinho. Nós temos várias histórias na Bíblia que o cara não foi sozinho. Ele foi, e outra coisa, nem sequer os animais que pertenciam a Acã sobrou. Tudo foi apedrejado e morto. E Deus falou para Josué, se você não fizer isso, Israel estará debaixo de maldição.
Irmãos, preste atenção. Muitas vezes nós temos que tomar posições radicais contra nós mesmos. Tem pecado que para você vencer, você vai ter que ser radical com a sua própria vida. Irmãos, nós já trabalhamos aqui com pessoas, por exemplo, que têm vício. Às vezes, não, eu vou deixar, amanhã eu deixo, depois eu deixo, não sei quando eu deixo, e vai protelando a situação. O Cristiano desliga, será que ele está ligando e desligando? Então, nós perdemos a proteção de Deus. Irmãos, é sério, presta atenção nessa palavra aqui, ó. Tem coisa que você precisa ser radical com você mesmo para você abandonar o pecado. Queridos, olha, escute o que eu vou dizer para vocês aqui, que é seríssimo. E eu estou falando para a igreja, eu não estou falando nem fora. O que tem de gente acessando pornografia não está, como diz o povo lá fora, não está no gibi. Eu estou falando a verdade, sim ou não? Isso, pessoas conhecedores da palavra. E eu tenho percebido, nós temos lidado com situações aqui, que quando a pessoa acessa a pornografia, ele entra em outra dimensão, começa a ter sonhos terríveis, ele começa a praticar coisas que não deveria praticar, porque ele está sendo alimentado por uma porcaria, por um lixo. Por quê? Aí você já não está mais alimentando. Irmãos, quando você lê a Bíblia e ora constantemente, você tem vontade de fazer o quê? De ensinar ela, de falar do amor de Deus. Agora, se você pega o teu celular, o teu computador, você só se alimenta de pornografia, você vai ter vontade de fazer o quê? Você vai ter vontade de orar? Às vezes você ajoelha e fala assim, Deus, que mulher linda que eu vi lá na pornografia, me dá ela. Talvez você tenha coragem de fazer essa oração ainda. Irmãos, é muito sério. E eu quero te dar uma notícia nessa noite. Quando você entra, ou quem entra, lá no seu celular, no seu computador, num site pornográfico, eu quero dizer para você, você está fora da proteção de Deus. Porque Deus não compartilha dessas coisas. É muito sério. E não são poucos. Eu estou falando para vocês. Nós somos pastores, nós conhecemos, nós lidamos no dia a dia e não são poucos. E mesmo lideranças. Eu não estou falando só crente não. Estou falando de lideranças. É muito sério. E nós precisamos saber que aquele lugar lá, assim como Acã pegou uma capa, pegou um machado, colocou dentro da sua barraca lá, e o povo de Israel perdeu uma guerra, então vamos contextualizar a situação. Se o povo de Israel perdeu uma guerra ali, fosse como tivesse perdido a salvação. E se você, Jesus voltar hoje, se você tiver uma situação dessa, você vai perder o quê? A salvação, a vida, o que você vai perder? Vai perder a salvação, meu filho. Vai perder a salvação. Jesus não vai falar assim, faz assim, desliga esse computador aí que eu vou voltar agora. Você está sendo avisado aqui hoje. Muitos estão sendo avisados, já foram avisados há muito tempo. Então, queridos, o que Josué teve que fazer? Josué teve que tomar uma decisão. Ainda bem que hoje Deus não manda fazer essas coisas, senão eu estava lascado. Para matar um bocado de crente, apedrejar e jogar dentro d'água inteira. E a pessoa estava ferrado hoje, eu não queria ser pastor. E Josué teve que pegar ali, apedrejar aquela família, filho que não roubou, mulher que não roubou, neto que não roubou, teve que matar todo mundo. Cachorro que não roubou, galinha que não roubou, boi que não roubou, foi tudo pro pau. E para pedra também. Você já pensou a situação? Para você ver. Agora, pensa você bem
bonito lá na frente de uma tela de um computador, do celular, num site pornográfico lá, e Deus olhando do céu para você. Nem quero pensar nisso. Irmãos, é muito sério. Não saia do lugar de proteção. Se você sair do lugar de proteção, é problema. É problema sério. Uma hora Deus vai puxar o tapete. Estão pregando por aí, deixa eu alertar você mais uma vez, uma super graça. Quem já ouviu falar dessa super graça? Que Deus perdoa tudo, passa por cima. Não vá nessa onda não, que o resultado é inferno, é furada. Então não entre nessa onda. Então, queridos, nós precisamos estar num lugar de proteção. Amém? Nós já vamos caminhando para o final. Aquele que for achado com o anátema será queimado, não só ele, mas tudo quanto tiver. E assim aconteceu. Queridos, é muito sério. Enquanto nós não queimarmos todas as nossas atitudes erradas, meter fogo, abandonar, nós corremos um risco muito sério. E interessante, me veio aqui a mente aqui agora, que o texto diz lá no verso 15 do 6, diz que, diz assim, aquele que for achado com anátema será queimado. Será que isso aqui não refere ao inferno? Contextualizando para nós hoje, né? Me vem aqui a mente agora, de repente, assim, né? De repente uma revelação aí. Mas o cara foi queimado. Ou se o cara pecar e for para o inferno, eu acho que vai queimar. Então, não corre o risco. Eu quero finalizar aqui com uma reflexão que vai ficar na tua cabeça, na minha cabeça também. Apesar de que tudo aí vai ficar, porque você vai pensar de estar no lugar de proteção de Deus. Eu quero fazer uma pergunta. Quando foi que o homem caiu? Aqui se tratando do homem Adão e Eva. Quando é que ele caiu? Quando ele decidiu alimentar fora da presença de Deus. Sabe quando é que ele caiu? Quando ele aceitou o cardápio da serpente. Quando o homem aceitou o cardápio da serpente, ele aceitou uma proposta que levou ele fora da proteção de Deus. E eu quero dizer para você nesta noite, no cardápio da serpente tem mentira, engano, prostituição, pornografia, vício, roubo, tudo que não presta tem no cardápio da serpente. Aí você pode me perguntar, pastor, mas ele é ruim? Diz que não. Mas manda queimar. Esse é que é o problema. Então, escute nesta noite. Não aceite o cardápio da serpente. Porque o dia que Adão e Eva aceitaram, eles morreram. Quando Deus chegou no jardim, ele perguntou para Adão: quem te mostrou que você estava nu? Quem te mostrou que você estava nu? Será quem que mostrou a Adão que ele estava nu? O pecado, irmãos, a desobediência. A proteção de Deus sobre a vida deles, eles não tinham essa percepção de nudez, de maldade. Mas quando ele pecou, ele percebeu. E o pior, irmãos, que Adão usou aquilo que Deus deu para ser bênção para ele,
as árvores ali, onde ele alimentava, ele usou para quê? Para esconder. E às vezes, irmãos, nós somos tão desapercebidos que às vezes nós usamos o que Deus nos deu para proteger e nós usamos para esconder o nosso pecado. Então, eu quero deixar esse recado para você nesta noite, na palavra de Deus, e para mim também, o recado é para todos, porque Deus já falou muito comigo essa semana, e eu quero deixar aqui a última pergunta: qual é o lugar que nós queremos estar? Onde temos a proteção de Deus ou onde perdemos a proteção de Deus? Qual é o lugar que nós queremos estar? Ou que nós devemos estar? A resposta é sua, a resposta é minha, porque a escolha é de cada um. Qual é o lugar que nós queremos ficar? Tem um cântico que diz, nós temos aqui até alguns minutos, não sei se o Cristiano se lembra, eu falei para ele de uma música aqui a semana passada, o cara não sabia, eu ia até tirar ele do louvor. Calma, irmã. Eu vou orar pela irmã depois. Jesus vai abençoar a irmã. A irmã Rosa, ela está com pressa. Queridos, há um lugar, né, que nós devemos estar. Lembra aquele hino? Há um lugar que eu perguntei, qual foi que eu te perguntei que você disse que não sabia? Como é que foi a música? A música muito conhecida, né? Eu achei até que consegui achar até ali, passei para ele. Então, irmãos, há um lugar que nós devemos estar. E esse lugar é a presença de Deus. Este lugar te traz proteção. Quem entendeu essa palavra nessa noite? Irmãos, eu entendi essa palavra com muita profundidade. E eu quero estar num lugar aonde eu possa ter a proteção de Deus. Irmãos, pensa aqui comigo. Você entrar num lugar como Acã entrou e Deus olhar assim e falar assim: poxa, eu podia te proteger, mas não posso te proteger. Porque Deus não protege pecado. Deus não protege o erro. Eu quero te convidar nesta noite para entrar num lugar. Nós vamos usar aqui só 5 minutos para cantar essa música aqui, ou menos. Vai ficar 10 minutos aqui, porque o Sérgio quer passar uma mensagem aqui para as mães. Eu gostaria que você se colocasse de pés agora e pensasse um pouquinho nesse lugar. Nesse lugar agora. Entra nesse lugar agora. É verdade, Jesus. Entra nesse lugar agora. Esse lugar é seguro. Esse lugar Deus te protege. Esse lugar Deus cuida de você e de mim. Entra nesse lugar agora. Esse lugar é no Senhor. Cante agora. Esse lugar é no Senhor. 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 Lugar
Descansa nele,